Olá, começa agora o 5º episódio da série de debates promovidos pelo Movimento Renova a OAB. Eu sou Letícia Rena e o tema de hoje é a defesa das prerrogativas profissionais da advocacia. Você vai conhecer as ideias de Sérgio Leonardo para tornar a OAB Minas Gerais uma entidade que ofereça efetivo apoio ao exercício digno da profissão. São 6 propostas objetivas, elaboradas a partir da vivência do pré-candidato com colegas de todo o estado. Participa como convidado Hércio Quaresma. Vem com a gente? Sérgio Quaresma, vamos começar esse debate diferenciando o que é que são prerrogativas e o que é que são privilégios? Letícia, essa diferenciação é muito importante. A sociedade precisa compreender que as prerrogativas da advocacia não são privilégios, são garantias mínimas por exercício digno e independente da nossa profissão. Sem elas, o advogado e a advogada não conseguem ser a voz do cidadão perante o sistema de justiça. Quaresma, as pessoas nem sempre sabem isso, né? Privilégio é outra coisa. Completamente diferente. Inamovibilidade, irredutibilidade de vencimento, porte de arma funcional, são direitos, são prerrogativas do juiz de direito, do promotor de justiça. E nós, que somos titulares da prerrogativa, o destinatário delas é o nosso cliente. Todas as vezes que nós permitimos que uma prerrogativa do advogado seja aviltada, aquele que você está representando em juízo se vê prejudicado. E existe hoje na OAB um sistema de defesa dessas prerrogativas, Sérgio? Olha, Letícia, uma das principais ideias do movimento Renova a OAB a reestruturação do sistema de defesa das prerrogativas. O sistema de defesa que, nesta gestão da OAB, foi desmontado. Delegados de prerrogativa, procuradores de prerrogativa foram desligados dos quadros da entidade. A gente precisa reestruturar este sistema, com delegados de prerrogativas contratados e procuradores regionais em todo o estado de Minas Gerais. Esse sistema, Quaresma, tem que ser descentralizado, regionalizado e profissionalizado. É fundamental que cada região do estado nós tenhamos um colega contratado pela OAB para defender as prerrogativas profissionais. Todos nós, cada um de nós, já atuou voluntariamente na defesa das prerrogativas. Todos nós já ajudamos colegas. E há vários delegados de prerrogativas voluntários por todo o estado de Minas Gerais. Mas para o sistema de defesa, eles têm que ser contratados para que essa assistência se dê em tempo integral. É inadmissível conceber que se um advogado mineiro tiver as suas prerrogativas violadas, não há um profissional contratado para defendê-los. Então a gente precisa reestruturar este sistema que foi desmantelado nessa gestão, Quaresma. Tenho por hábito dizer que nós estamos sofrendo muito. É uma nau sem rumo a atual gestão da ordem. Infelizmente, como você disse, o sistema de prerrogativas foi desativado, desmontado e a profissionalização, que você muito bem colocou. Em muitos dos casos, e é uma ideia que nós vamos tratar daqui a pouco, que é a escola de prerrogativas, que seja capacitado esse delegado e tanto quanto os nossos colegas, porque nós temos que conhecer o artigo 7º, nós temos que saber valer o artigo 7º do Estatuto da Advocacia. E uma outra questão, o artigo 133 da Constituição Federal. É de suma importância que membros do Poder Judiciário e do Ministério Público entendam, compreendam o advogado é indispensável de administração da justiça. Nós não somos subordinados a ninguém. E esse respeito, infelizmente, está sendo vilipendiado atualmente. Sobre escola de prerrogativas e sobre os colegas saberem o que é, olha que interessante, nas redes sociais do Sérgio, vocês sabem, ele sempre está aberto ao diálogo, né? E nós recebemos por lá considerações do Pedro Cardoso. Ele diz o seguinte: sou delegado de prerrogativas e creio que é uma questão de urgência, cursos para conscientizar os colegas em relação às prerrogativas. Os colegas desconhecem e muito as prerrogativas e por muitas vezes, inclusive, culpam a OAB. Enfim, essa é uma ideia que você já lançou nas suas redes também, né, Sérgio? A criação de uma escola de prerrogativas. No início de agosto, nós lançamos essa ideia, Quaresma, de criação da escola de prerrogativas. Um modelo que já existe no Rio de Janeiro e eu sempre sou favorável à tese de que boas ideias não têm dono. Boas ideias têm que ser aproveitadas.
No início de agosto nós lançamos essa ideia e fiquei muito feliz, porque no final do mês o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados lançou a mesma ideia, já no apagar das luzes desse mandato que poderia ter sido feito há 3 anos. A Escola de Prerrogativas atua em 3 vertentes diferentes. A primeira delas na formação dos delegados de prerrogativas, como bem lembrou o Quaresma. Delegados de prerrogativas têm que ser selecionados e têm que passar por um curso de formação para que estejam aptos a defender a classe, para que conheçam quais são os instrumentos jurídicos adequados para utilizar diante de cada situação de violação das prerrogativas. A segunda linha, Letícia, de atuação da escola vai de encontro exatamente aos anseios do Pedro. São cursos para a própria classe. Eu sempre digo em prerrogativas que o meu lema é conheça, exija, reaja. Só o colega que conhece as prerrogativas profissionais saberá exigir o seu respeito no dia a dia da profissão. E aquele que exige o respeito, mas ainda assim tem as prerrogativas violadas, saberá reagir ao seu desrespeito. Porque cada um de nós tem que ser o primeiro defensor das prerrogativas profissionais. Por isso nós temos que fazer cursos para a própria classe, para que os colegas relembrem os tempos lá do exame de ordem, quando estudaram o artigo 7º do Estatuto, e voltem a dominá-lo, para poder exercer no dia a dia, cada um de nós, a defesa das prerrogativas. E há uma terceira linha de trabalho da escola, que também vai de encontro a uma das preocupações que você externou há pouco, Quaresma. É a matéria de prerrogativas da advocacia nos cursos de formação das outras carreiras jurídicas. Uma OAB com credibilidade, com relevância, com um bom relacionamento institucional, conseguirá, junto à magistratura, ao Ministério Público e às autoridades policiais, que nos cursos de formação exista sempre a matéria prerrogativas da advocacia e que ela seja ministrada por um advogado ou uma advogada indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Assim, cada um daqueles profissionais que atuam nas outras carreiras jurídicas conhecerá as nossas prerrogativas profissionais, compreenderá o fundamento legal de cada uma delas e aprenderá que a sua violação pode caracterizar abuso de autoridade. É uma tentativa de mudança a médio prazo, uma mudança cultural. É ensinar a advocacia, ensinar os delegados de prerrogativas e ensinar as outras autoridades em relação às prerrogativas profissionais da advocacia. A Escola de Prerrogativas é uma das ideias mais importantes do movimento Renova OAB, Quaresma. A OAB é você, sou eu, somos nós. Importantíssimo que você conheça os seus direitos. Não é favor, é direito. Nós não podemos permitir que situações iguais a essas que estamos vivenciando em presídios, em delegacias de polícia, nos fóruns. E uma situação extremamente grave. É um mute que se faz presente, Sérgio, e eu já te vi rebelde, com causa, em várias vezes com relação a essa situação. É por isso que nós lançamos, Quaresma e Letícia, a campanha pelo fim do botão silenciador da advocacia. É inadmissível que nas audiências por videoconferência os magistrados tenham a prerrogativa de silenciar o advogado. Ora, o Poder Judiciário é um grande cliente dos programas de videoconferência e deveria exigir que fosse habilitada uma função através da qual, quando o profissional se identifica como advogado no início do ato, ele tem que ter a prerrogativa no sistema de não ser silenciado. Cada um de nós sabe a boa etiqueta das audiências virtuais que você deve manter o seu microfone silenciado quando outros estiverem falando. Mas isso tem que ser uma decisão da advogada e do advogado. Ninguém pode silenciar a advocacia, Letícia. Olha, o Tiago Paiva enviou uma contribuição aqui pelas suas redes sociais. Ele pergunta, por que ainda tem magistrados que acham que prerrogativa é capricho do advogado? Olha, é lamentável a gente viver essa realidade e a Escola de Prerrogativas tem, na sua última vertente que eu mencionei, essa missão de fazer com que as prerrogativas da advocacia sejam ministradas nos cursos de formação das outras carreiras jurídicas. Nós respeitamos as prerrogativas da magistratura e do Ministério Público e também exigimos que as nossas prerrogativas sejam respeitadas. Elas não são capricho, Letícia. E como é que deve ser o papel do presidente da ordem na defesa dessas prerrogativas? Letícia, o Movimento Renova OAB defende o envolvimento direto da presidência da ordem na defesa das prerrogativas profissionais. Imaginem vocês que um determinado magistrado viola a prerrogativa da advocacia
e a OAB impetra um mandado de segurança ou um habeas corpus para poder fazer valer aquelas prerrogativas no caso concreto. O presidente da OAB é que tem que ir para a tribuna do tribunal defender as prerrogativas da advocacia com toda a força institucional do cargo que ele representa. Imagine que isso aconteça uma primeira vez, Quaresma, e a gente noticie o fato. Noticie que o presidente da ordem foi à tribuna do tribunal defender as prerrogativas e conseguiu restabelecer o seu respeito. E a gente divulgue isso nos sites jurídicos, no Migalhas, no Conjur, no Jus Brasil. Da segunda vez, o presidente da ordem volta à tribuna do tribunal e a gente faz o mesmo tipo de divulgação. Eu creio que a partir da terceira, os magistrados, promotores e delegados que violam prerrogativas vão pensar duas vezes antes de querer enfrentar o presidente da ordem na tribuna do tribunal. E uma questão, a prerrogativa não está afeta a uma questão pessoal, a uma situação pessoal, ela é institucional, porque a partir do momento que a sua prerrogativa é aviltada, toda a advocacia se vê vilipendiada. Nós temos a questão do porte de arma, alguns defendem, outros não. O magistrado tem o direito de andar armado, tem um porte funcional, tanto quanto o representante do Ministério Público. E vão para as audiências armados. A nossa arma é a palavra, seja escrita ou falada. O verbo é o nosso instrumento de trabalho. E esta defesa das nossas prerrogativas não pode ser, reitero, reafirmo, é ser chata, repisar um assunto 1 milhão de vezes, até que compreendam magistrados, representantes do Ministério Público e autoridades policiais, seja em qualquer esfera, que a advocacia tem que ser respeitada. Porque até uma questão, quando eles são alvo de qualquer tipo de ação penal, quem vai defendê-los é o advogado. Então, o que bate em Chico, bate em Francisco também. Eles têm que imaginar que qualquer um de nós pode ser passivo de uma ação penal. E quando for defendido, não vai querer que seu advogado tenha a prerrogativa violada. Agora, ouvindo vocês dois falarem, dois profissionais atuantes falando do desconhecimento de colegas, eu imagino a sociedade, então, como um todo. A sociedade não deve ter noção do que é uma prerrogativa e do que é um privilégio, né? Como mudar isso, Sérgio? Por isso, uma das ideias do nosso movimento, Letícia, é fazer campanhas de conscientização da sociedade, não só em relação ao respeito à nossa profissão, que vem sendo achincalhada. Nunca se viu tanta piada sobre advogado como a gente ouve, lamentavelmente, atualmente. Não se faz piada de médico, de engenheiro, de arquiteto, como se faz de advogado. A gente precisa fazer campanhas de conscientização da sociedade em relação à importância do nosso trabalho, para que a gente volte a ser respeitado. Todo mundo, Letícia, não escapa na vida de precisar de um advogado em algum momento da sua vida. E para que esse advogado possa lhe prestar o serviço adequado, ser a sua voz perante o sistema de justiça, ele precisa das suas prerrogativas respeitadas. Então nós temos que agir com estratégia para convencer, para trazer a sociedade para o nosso lado. Hoje, um advogado criminalista como eu ou como Quaresma, quando a gente tem uma prerrogativa violada e age para defendê-la, nós somos atacados, somos confundidos com os nossos clientes. A sociedade acha que estamos fazendo uma chincana processual, que queremos retardar o andamento do processo, quando na verdade o que a gente quer é ter o direito de trabalhar, o direito de exercer a nossa profissão com dignidade e independência. E para isso a gente precisa do respeito às prerrogativas profissionais da advocacia. Por isso, fazer campanhas de conscientização da sociedade é uma das ideias do nosso movimento, Quaresma. Letícia, Sérgio, rotineiramente nós cotejamos na televisão diversos casos de erros judiciários. Alguns deles com decisões de segregação, de prisão, acautelamento. Você nunca colocou o seu corpo dentro de uma cela. Você pode estar lá merecido ou imerecidamente. E essa tragédia é oriunda de uma interceptação telefônica. E você vai requerer acesso àqueles autos que ensejaram a sua prisão. Isso é negado. A nossa prerrogativa profissional de defender você, e aí a importância do que você disse. A sociedade tem que entender que não é favor, não é nenhum tipo de privilégio, é prerrogativa na defesa do seu direito. Você, cidadão e cidadã. Vamos agora trazer a questão dos desagravos públicos. Qual que é a importância de algo que você defende tanto, Sérgio, que é a celeridade?
Olha, Letícia, em 2015, quando eu fui conselheiro seccional da Ordem, nós criamos a Câmara de Desagravos Públicos para desafogar o Conselho Seccional e dar celeridade aos pedidos de desagravo. Eu fui o primeiro presidente da Câmara de Desagravos. E quando assumi, Letícia e Quaresma, para minha surpresa, haviam processos parados há 1, 2, 3, 4, 5 anos. E nós, então, oficiamos cada um dos colegas para saber se ainda tinha interesse no julgamento do desagravo, já que o processo estava parado há tanto tempo. 75% dos advogados e advogadas disseram que não tinham mais interesse naquele desagravo. E eu recebi respostas que me comoveram muito. Eu recebi carta de colega dizendo, olha, a minha mãe já faleceu e ela não vai ver o desagravo da OAB. Olha, o meu filho não mora mais aqui na cidade e ele não vai assistir o desagravo da OAB. Eu já me separei da minha esposa e ela não vai ver mais o desagravo da OAB em meu favor. Desagravo só tem sentido se for célere. Celeridade no desagravo é questão primordial. E a atual gestão da OAB de Minas, em 2019, passou em branco. Em 2020, passou em branco e apenas em dezembro, no fim do ano, nomeou os membros da Câmara de Desagravos. E somente depois que em uma live eu fiz essa crítica e disse que a Câmara de Desagravos não funcionava mais, eles realizaram esse ano 2 sessões. 2 sessões em 3 anos de gestão. Não é essa a resposta que a advocacia espera da nossa entidade de classe. Desagravo só faz sentido se for célere, Letícia. Vou além da questão do desagravo. Faz imperativa que a instituição, não é uma questão pessoal, é institucional, tome providências contra aquele membro do Judiciário, do Ministério Público ou do delegado de polícia. Porque a força da instituição, e não só, reafirmo, o desagravo, medidas de ordem administrativa e penal. Porque enquanto eles, por qualquer motivo, oficiam a ordem pedindo providências da Comissão de Ética, eles têm que começar a responder em razão dos excessos junto Conselho Nacional de Justiça, Conselho Superior do Ministério Público e as corregedorias da Polícia Civil, Militar, porque esta situação do simples desagravo, Sérgio, eu já falei isso com você até, eu acho que numa live nós tratamos disso, é importante, de suma importância, a instituição assumir essa situação de que o advogado não pode ser alvo desse tipo de ofensa, mas a punição, a busca da punição, e um detalhe, será assegurado a ele o amplo direito de defesa, levado a efeito por quem? Por um advogado. Letícia, e antes de você seguir, eu quero só registrar aqui que essa questão da gente atuar em 2 frentes é muito importante. Nós vamos atuar na área de educação, através da Escola de Prerrogativas, para conscientizar essas autoridades no médio prazo, para ter uma mudança cultural. Mas temos que ser proativos para acabar com a impunidade na violação de prerrogativas. É exatamente o que o Quaresma falou. A OAB tem que ser proativa, tomar providência junto às corregedorias e aos conselhos para que os violadores de prerrogativas saibam que a Ordem estará vigilante, atuante, e que a presidência da Ordem estará envolvida na defesa de prerrogativas. Sérgio, essa questão foi uma das que mais renderam comentários e desabafos nas suas redes sociais. A gente não consegue trazer todas as falas de vocês aqui, mas eu selecionei algumas só para a gente encerrar esse tema. A Cecília Bueno diz, pergunta se mulheres se sentem constrangidas. Faz um movimento Me Too em Minas Gerais. A gente, inclusive, vai ter ainda um episódio para falar da diversidade, para falar da inclusão, mas, enfim, é algo a mais, né? Além de uma advogada que se sente desamparada, é mulher. Ana Carolina diz, falta de respeito e desânimo ao exercer a profissão. Desvalorização nítida do advogado como profissão. E o Felipe Otávio diz, o advogado, sobretudo o jovem advogado, sente-se desamparado. Agora, e no interior? O interior, que tem mais de 60%, não é isso? Concentra mais de 60% da advocacia mineira. Existe nas subseções, Sérgio, um trabalho, uma comissão, uma frente de defesa de prerrogativa? Uma das ideias do nosso movimento, Letícia, é que em todas as subseções da OAB seja efetivamente instalada a Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas, que tenha seus membros qualificados pela entidade
para apoiar os delegados de prerrogativas e procuradores regionais no sistema estruturado de defesa das prerrogativas profissionais. Essa ideia tem que se espalhar por todo o estado de Minas Gerais. E eu aproveito os comentários para dizer que nós apresentaremos ideias específicas para a defesa das prerrogativas da jovem advocacia e para a defesa das prerrogativas das advogadas, que passam por situações muito específicas de violação das prerrogativas que nós, homens, não passamos. Situação da colega ter que tirar o sutiã porque tinha metal quando ingressa na unidade prisional. Isso é um desatino. Parece que quem elaborou esse, eu chamo POP, né, procedimento operacional padrão, que eu acho que é POP Estado Diretor, cada um tem um, eu acho que ele não tem mãe, não tem irmã, não tem filha, ele não sabe o que é ser mulher, da questão da indumentária da mulher, da necessidade da mulher, de alguns petrechos que são inerentes a essa roupa. E tem que tirar o sutiã para entrar na unidade prisional. Até quando isso vai continuar? E um detalhe, nesta gestão nós não vimos, eu tenho por hábito falar que é um anal sem rumo, né? Mas está mais para congestão do que gestão. E isso nunca foi tratado, isso nunca... Qual a dificuldade de chegar até o governador, o secretário de Defesa Social e conversar sobre esse tema? A advogada sendo aviltada em razão da sua indumentária, da sua roupa. Isso não pode continuar acontecendo. É lamentável, mas eu tenho muita esperança, Letícia e Quaresma, porque novos tempos estão por vir e as prerrogativas da advocacia são a bandeira número 1 do movimento Renova OAB. Obrigada pela participação de vocês. Eu quero convidar quem nos assiste para o próximo episódio, em que nós vamos falar exatamente sobre inclusão. Então, vamos trazer as dificuldades que as mulheres enfrentam, vamos trazer as questões raciais, as questões da diversidade, de identidade, de gênero, de orientação sexual, enfim, questões que estão no mundo e estão clamando por uma atenção maior nesse campo profissional também. É isso aí, vem com a gente. Obrigado pela participação hoje, Quaresma. Sérgio, obrigadaço pelo convite. Moçada, vamos renovar. É hora de renovar. Até a próxima. Fui!